Capítulo 3. Revelação e entendimento. Florescemos com a revelação profética, mas perecemos sem ela. Meu parceiro de ministério, Chris, estava em um voo de São Francisco para Reading. Sentado ao lado de sua esposa estava um homem que eles não conheciam, chamado John. O homem media quase 2 metros de altura, tinha um espeto que saía do seu queixo, uma barbicha de bode e uma tatuagem de uma cabeça satânica. Ele era o baixista de uma banda de heavy metal. Chris, que opera muito fortemente nos dons do Espírito, começou a receber revelações sobre John, de modo que ele trocou de lugar com sua esposa e iniciou uma conversa. Logo, Chris estava falando diretamente à vida de John. Seu pai o abandonou, disse Chris. Você parece durão, mas na verdade é um filhinho da mamãe. Você ama crianças e sente que deveria trabalhar com órfãos. John ficou chocado com a exatidão das palavras de Chris. Ele continuou falando. Você está pensando em se casar, ela é a pessoa certa. Ela vai ajudá-lo nessas mudanças porque ela tem o mesmo coração que você. Você vai sair da banda no ano que vem e ela irá com você ministrar aos órfãos de todo o mundo. Todas as áreas que Chris mencionou já estavam na mente de John. Mas quando Chris falou sobre elas, ele descobriu que Deus conhecia os segredos do seu coração, e realmente se importava com a sua vida. A vida de John foi transformada daquele momento em diante por causa da revelação que veio até ele naquela conversa. Essas coisas acontecem com frequência com Chris e com muitos outros membros da nossa igreja. Alguns meses antes do incidente com John, Chris embarcou em outro voo e sentou-se ao lado de alguém que se divorciara e estava com dificuldades no relacionamento com os filhos. Chris falou profeticamente a vida dele, e o aconselhou acerca do perdão e de liberar seus filhos para terem um relacionamento com o novo parceiro de sua ex-mulher. Depois de Okbad me dar as chaves que tenho buscado há um ano. Essa foi, mais uma vez, uma demonstração muito simples do amor de Deus, vista por meio de um servo disposto. Esta é a natureza da revelação, ela abre novas dimensões de vida, de possibilidade, de fé. É absolutamente impossível viver a vida cristã normal sem receber revelação de Deus regularmente. A Bíblia não diz, o meu povo perece por falta de milagres, ou por falta de dinheiro, ou por causa dos maus relacionamentos ou dos maus líderes de louvor ou da equipe de berçário insuficiente, ou por qualquer coisa que possamos enumerar. Ela diz, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Provérbios 29:18 diz de maneira semelhante, não havendo profecia, o povo se corrompe. Uma tradução mais correta e completa é, sem revelação profética, as pessoas ficam sem rédeas, andando em círculos, sem destino certo. A palavra bíblica visão não significa objetivos. Objetivos são bons, mas essa visão está se referindo ao espírito de revelação que vem sobre você, dando-lhe uma visão das coisas que são invisíveis. A revelação é tão essencial em nossas vidas que sem ela perecemos. Não é uma pílula de vitamina que podemos tomar ou não. É algo pelo qual vivemos. Sem a profecia que se revela e expande, a capacidade de ver a vida da perspectiva de Deus, você perecerá. Sem ver as suas circunstâncias presentes através dos olhos de Deus, você morrerá espiritualmente. A profecia é tão vital que Paulo escreveu aos Efésios, aqueles que pareciam ter tudo resolvido em todas as áreas, que experimentavam talvez o maior avivamento registrado no Novo Testamento. E disse que ele orava. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. Se a igreja dele. Efésios 1:17. Se a igreja de Éfeso que era tão cheia de avivamento precisava ser lembrada da importância da revelação, precisamos ouvi-la muito mais. A revelação é crucial para a vida cristã normal. Sintonizando. O problema é que muitos cristãos não estão sintonizados com a revelação de Deus. Paulo colocou isso bem quando escreveu, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:12. 14. Agora mesmo na sala onde você está sentado, filmes estão sendo passados ao seu redor. Se você tivesse o receptor certo ou o satélite correto, você poderia sintonizá-los. Só porque você não pode ver as ondas que passam, isso não significa que elas não estão lá. Com o receptor certo você poderia assistir a qualquer programa de televisão, qualquer jogo de futebol, qualquer programa de entrevistas ou ouvir conversas particulares em telefones celulares e rádios de ondas curtas.
Mas sem o receptor correto, você não vai captar nada. Do mesmo modo, a Bíblia diz que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Se Deus está falando na rádio FM e nós estamos na ON, podemos girar o botão o dia inteiro até o fim para o lado esquerdo e depois passar lentamente em cada estação. Podemos citar versículos a cada girada do botão. Podemos reivindicar as promessas de Deus. Podemos fazer qualquer coisa que quisermos, mas enquanto estivermos em AM e ele estiver em FM, não receberemos a sua mensagem porque é o homem natural que está recebendo. A chave é ter discernimento espiritual, abrir o nosso homem espiritual para discernir a revelação de Deus. A Bíblia diz, mas, como está escrito, nem olho, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10. O Espírito Santo sonda as coisas que nunca foram ouvidas pelos ouvidos humanos ou vistas por olhos humanos. Ele é o maior dispositivo de busca de todo o universo. Isso é que é precisão e rapidez. Ele sonda o maior reservatório de informações imaginável, o coração do Pai. O Salmo 139:18 diz que os pensamentos de Deus sobre cada um de nós excedem as areias de todas as praias deste planeta, e de acordo com Jeremias 29:11, todos esses pensamentos são para o seu bem-estar, para o seu benefício e para a sua bênção. Deus tem estado por perto há muito tempo, portanto tem tido muito tempo para pensar. Ele não tem apenas alguns pensamentos aleatórios sobre você aqui e ali. Durante trilhões de anos, Deus tem pensado em você. E o Espírito Santo sonda todo esse arquivo e traz tesouros incríveis para você exatamente no momento certo. Se você estiver ouvindo, reconhecendo a revelação, você saberá quando ele está falando porque haverá um frescor nisso. Será sempre melhor do que qualquer coisa que você poderia ter pensado por si mesmo. E se ele lhe der novas ideias, elas provavelmente serão impossíveis para você realizar na sua própria força. Os pensamentos de Deus o maravilharão de tal maneira que você vai querer se aproximar dele para que eles possam se realizar. Muitas das pessoas que nasceram de novo sabem como é estar confuso ou com problemas e alguém dizer uma palavra que traz uma invasão de paz sobrenatural para sua alma. Você pode até não ter todas as respostas, que pensava que necessitava há 5 minutos, mas por alguma razão, você não se importa. As palavras recebidas foram o espírito de revelação do próprio Deus. Da mesma maneira que Jesus se fez carne, o Espírito Santo se faz palavras, e quando elas são ditas, elas geram vida. 2. Nem sequer temos de compreendê-las para recebê-las. Só temos de envolver o nosso coração ao redor delas e eventualmente tudo começará a fazer sentido. Provérbios diz que o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Ver Provérbios 14:6. Vi. Algumas pessoas recebem rios de revelação e outras não. Existem duas razões por que. Primeiro, depende de como construímos a nossa estrutura de apoio. Existem verdades que são pilares no Evangelho que formam o fundamento mais básico da estrutura. Quando você tem essas verdades no lugar, Deus prazerosamente acrescenta a elas, como um decorador ornamenta uma casa depois que a fundação e as paredes estão de pé. Um homem de entendimento aceita os acréscimos de Deus e não os questiona. Ele não tem o coração duvidoso com relação a eles. É assim que uma pessoa de entendimento atrai maior entendimento. Você valoriza algo que Deus diz, e isso constrói uma fundação para maiores revelações. Outra maneira de atrair a revelação é obedecendo ao que sabemos. Um homem foi até Jesus e perguntou o que fazer para ter a vida eterna. 3. Jesus disse, o que é ensinado que se deve fazer? O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, faça isso e você ficará bem. Paráfrase do autor. O homem insistiu com Jesus, mas Jesus não queria dar nenhuma informação nova. Ele lhe apontou, a primeira responsabilidade do homem era obedecer à revelação que tinha. Até que andasse em obediência, ele não teria mais nada além disso. A obediência é um sinal para Deus que diz, Deus, quero dar o próximo passo. Um coração terno atrai o espírito de revelação a uma pessoa ou a um corpo de pessoas. Elas começam a ver e a ouvir coisas que nunca ouviram antes. A Bíblia até diz que Deus em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então, lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Jó 33:15 e 16. A revelação estabelece os limites. A revelação é para todos os crentes, e não apenas para alguns sujeitos dotados.
Quanto maior for a revelação que uma pessoa carrega, maior será a fé que ela será capaz de exercitar. Se eu creio que não é desejo de Deus curar a todos, então a minha revelação me limita todas as vezes que uma pessoa que está doente vem até mim. Tenho de decidir isso em meu coração. É realmente a vontade de Deus curar as pessoas? Enquanto eu ignorei a revelação de que Deus quer que todos sejam curados e sãos, eu me impedi de liberar a fé nessa área. A revelação amplia a área na qual a nossa fé pode operar. O engano limita a área da nossa fé. Se você acredita que somente os benignos do mundo podem orar pelos enfermos e ter sucesso de forma consistente, então sua fé irá operar dentro dos limites desse conceito errado. Mas e se as palavras de Jesus adquirirem vida para você, como em Mateus 10, onde ele enviou os discípulos de 2 em 2 e disse a eles para curarem os enfermos, ressuscitarem os mortos, purificarem os leprosos e expulsarem demônios? E se você entendesse que o estilo de vida que Jesus vivia e ensinava destina-se a ser o seu estilo de vida, a revelação ampliaria os limites nos quais a sua fé atuaria. A revelação não é dada de forma descuidada. Em Mateus 13, os discípulos perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E Jesus disse: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Mateus 13, 2.10-11. A revelação não é algo que você pode retirar de um livro teológico ou de um guia de estudos. Nem é algo que você pode investigar na Bíblia sozinho. A revelação está trancada em uma dimensão que a Bíblia chama de mistério. Um mistério não pode ser caçado e preso como um animal. Ele não pode ser descoberto pela busca persistente. Ele precisa ser revelado. Não desatamos mistérios, eles são desatados para nós. E eles só são desatados e revelados para aqueles que têm fome deles. Jesus disse que ele escondia a verdade em parábolas para que ela permanecesse um mistério para alguns, mas não para outros. Do mesmo modo, ele colocou ouro nas rochas e disse: se vocês o querem, vão encontrá-lo e cavar. A Bíblia diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios 25:2. Deus não pega as pérolas da revelação, aquelas coisas que foram ganhas com esforço e dificuldade, conflito e inquietação, e as lança livremente para alguém. Não podemos entrar na revelação sem o auxílio do Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 2:6-8 a Bíblia confirma isso quando diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Infelizmente, mistério não é algo que a maioria das pessoas no mundo ocidental aprecia. Temos essa ideia de que Deus conhece o nosso endereço e se Ele quer que tenhamos uma percepção ou experiência, Ele enviará até nós. Não queremos nos esforçar para tê-la ou ter fome dela. O espírito de autopiedade encontrou um grande espaço nessa cultura, mas a autopiedade não atrai uma visitação de Deus. A fé sim. A fé move a economia do céu. Ela é a própria moeda do céu. O mistério deveria ser uma parte contínua da sua vida. Você deveria sempre ter mais perguntas do que respostas. Se os seus encontros com Deus não o deixam com mais perguntas do que quando você começou, então você teve um encontro inferior. Um relacionamento com Deus que não ativa essa dimensão de mistério e assombro é um relacionamento inferior. Ajudaria muito a todos nós se tivéssemos de sair de alguns cultos de igreja coçando a cabeça e nos perguntando o que acabou de acontecer. Ele é o Deus de maravilhas, o Deus do assombro. Mas o quebrantamento de coração nos permite entrar na dimensão que desata os mistérios de Deus, buscando revelação. Embora não possamos estalar os dedos e fazer com que tenhamos revelações, ainda precisamos ter fome delas e buscá-las. Jeremias 33:3 diz: invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. A palavra ocultas é uma palavra do Antigo Testamento que é semelhante à palavra do Novo Testamento mistério. É uma imagem de algo que está fora de alcance, algo inatingível, atrás de uma fortificação. Deus escondeu as coisas misteriosas e ocultas para nós e não de nós. Ele já nos designou essa dimensão misteriosa do reino, mas ela não vem simplesmente para qualquer um. Ela vem para aqueles que para qualquer um. Ela vem para aqueles que estão abertos e famintos por ela. Jeremias usou a palavra invocar, que significa aclamar ao Senhor com voz muito alta.
Imagine uma pessoa desesperada bastante para abrir o coração totalmente e emitir um profundo grito do Espírito. Essa parte profunda do homem clama a parte profunda de Deus. 4. Poucas pessoas que conheço recebem revelações substanciais ou visitações de Deus sem uma busca irredutível. Muitas das pessoas que conheço que recebem revelações clamam dia e noite por essa plenitude do Espírito Santo. A oração casual recebe revelações casuais. Os clamores profundos fazem com que Deus ouça você e lhe responda e lhe mostre coisas grandes e ocultas que você não sabe. Esse é o equivalente do Antigo Testamento à promessa de Efésios 13:20, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos nós. 1 Coríntios 2:9 diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A oração traça o grito desesperado do coração do homem, inicia o princípio da revelação ao seu coração e mente. 2 Pedro 1:2-3 fala disso deste modo: Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. O Espírito de revelação abre o nosso conhecimento de quem Deus é, e disso vem a liberação do poder do céu. Esse poder nos dá acesso a todas as coisas que dizem respeito à vida e ao temor ao Senhor. Esse encontro com Deus não apenas moldará o mundo que o cerca, como moldará o mundo por intermédio de você. As pessoas mais reverenciadas do Antigo Testamento foram os profetas, por causa do espírito de revelação que vinha sobre eles. Os reis os temiam. Eles sabiam que podiam fazer qualquer coisa em segredo e os profetas saberiam. A Bíblia até diz: certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. E agora esse espírito de revelação não está limitado às pessoas que possuem dons exclusivos. Ele é dado liberalmente a qualquer um que busque e peça, inclusive você. Oséias 6 diz que devemos prosseguir em conhecer o Senhor, o que quer dizer que devemos buscar um encontro com Deus, uma revelação que nos lance em uma nova consciência de como a vida deve ser vivida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. O grito de Oséias foi: vamos avançar. Vamos caçar e perseguir aquele encontro com Deus que muda o nosso entendimento da realidade. Esse é o tipo de busca irredutível que cada deveria ter sobre as coisas de Deus. Precisamos de revelação para renovar a nossa mente, para nos ajudar a experimentar a vontade de Deus na terra assim como no céu. Não posso viver a vida sabendo que há dimensões de mistério e chaves para essas dimensões que estão disponíveis a mim, mas eu ainda não as descobri. Não posso me recostar e dizer, se for da vontade de Deus, Ele pode deixar cair uma revelação no meu colo. Preciso de mais, constantemente. O meu espírito tem fome de coisas que ainda não conheço. Às vezes, fico perto de pessoas cujos dons e personalidades são tão diferentes, porém tão complementares aos meus, que tenho revelações tão rápidas quando converso com elas que eu gostaria de ter um gravador comigo o tempo todo. Nesses encontros, recebo um conhecimento que faz muitas outras coisas sobre as quais eu vinha pensando fazerem sentido e se conectarem entre si. Esses momentos são maravilhosos. E, no entanto, eu sei que, como cristãos, viveremos sempre na tensão entre o que entendemos e o que continua sendo um mistério. Há anos um escritor famoso fez um comentário sobre uma série de livros que ele escrevera dizendo: não sei o que há de errado com eles, mas eles são perfeitos demais. Eles respondem a todas as perguntas e removem a dimensão do mistério. Então sei que alguma coisa está errada. Não podemos nos dar o luxo de viver somente dentro do que entendemos, porque então não crescemos ou progredimos mais. Simplesmente viajamos pelas mesmas estradas familiares que percorremos por toda a nossa vida cristã. É importante nos expormos em possibilidades que nos obrigam a ter perguntas que não podemos responder. Isso faz parte da vida cristã, e é a razão pela qual a vida cristã é chamada de vida de fé. A vida cristã normal está perfeitamente posicionada entre o que entendemos atualmente e a revelação que se desvenda e que vem a nós a partir da dimensão do mistério. A revelação em expansão. Essa dimensão de mistério e revelação vai muito além do que normalmente pensamos como ministério. Existem vastos recursos de revelação no céu para as áreas da educação e dos negócios, para as artes e a música, e esses recursos ainda precisam ser explorados para que possam chegar perto de sua plenitude. Há melodias que nunca foram tocadas ou consideradas. Existe um conteúdo lírico que ministraria profundamente a igreja e moveria o mundo à conversão.
Nossa função é explorar a revelação do Senhor na área do nosso talento ou dom para que possamos refletir com exatidão e poder o Rei e o seu reino. Estou convencido de que o ritmo da revelação aumentará muito rapidamente nestas últimas horas da história. Amós 9:13 diz: O que lavra seguirá logo ao que ceifa, querendo dizer que as estações não serão mais tão distintas. Elas se sobreporão umas às outras, de modo que o plantio e a colheita ocorrerão no mesmo movimento. Viva, quando o entendimento virá muito mais rapidamente e dará frutos de forma muito mais drástica. Já vemos uma aceleração na história no desenvolvimento da tecnologia, da ciência e da medicina. O conhecimento do homem está aumentando, mas não pense nem por um instante que Deus não fará igualmente e ainda mais para a igreja nas questões espirituais. Ele está procurando por homens e mulheres de entendimento. Ele está pronto para acrescentar o embolso às paredes do entendimento. Ele está pronto para acrescentar a pintura e as decorações, e liberar revelação a cada um de nós em quantidades jamais vistas. A aceleração da revelação está começando em nossos dias. Deus, atualmente, está cortejando as pessoas para levá-las à intimidade, a fim de que elas saibam como ele pensa e se move. As pessoas estão começando a despertar para o chamado de Deus, e nesse processo, também estão despertando para o seu senso de destino. Despertando para o seu senso de destino. Não se trata da grandeza ou da realização de qualquer pessoa ou igreja em particular. A revelação progressiva e os encontros com o poder de Deus nos lançam no entendimento de coisas que nunca entendemos. Atualmente, toda denominação, igreja e grupo parece ter revelação de certas questões do reino. Ninguém tem o quadro completo. Deus se recusa a dá-lo por completo a uma pessoa ou a um grupo, porque Ele quer que sejamos membros que dependem uns dos outros. Mas nestes últimos dias, Deus vai liberar o espírito de revelação sobre a igreja, então nos arrependeremos pelas nossas áreas de diferença porque o veremos como Ele é, ouviremos a sua palavra como Ele a declara, e seremos literalmente ensinados pelo Espírito. Estamos chegando a um tempo em que haverá uma revelação comum. 5. Um tempo em que, como a Bíblia diz, todos me conhecerão. Jeremias 31:34. Creio que essa passagem fala sobre uma hora em que o povo de Deus ouvirá e verá simultaneamente revelações semelhantes, independentemente do grupo ou da igreja a qual pertença. Devemos ser pessoas que têm uma revelação progressiva e transformadora de Deus. Mas não podemos jamais permitir-nos parar por aí. Isso precisa levar a uma experiência direta, prática,